O Brasil é o nono país mais desigual do mundo. É possível melhorar essa assimetria social através da redistribuição da carga tributária? Existe um indicador sobre desigualdade social chamado Índice de Gini. Esse índice veio melhorando no Brasil durante 15 anos e sofreu um impacto abrupto de piora nos últimos anos por conta da crise econômica do Brasil, reforçando a ideia de quem sente, principalmente, é a população mais pobre. Bom, aí nós chegamos numa situação onde temos uma dificuldade de equilibrar as contas públicas. Eu quero focar nossa discussão justamente na carga tributária do Brasil. Segundo o último relatório de carga tributária realizado no ano passado, referente ao ano 2017, o Brasil tributa aproximadamente 32,4% do seu PIB, ou seja, de toda a riqueza produzida nacionalmente. Este ano, já em 2019, o Tesouro Nacional fez uma estimativa para a carga tributária efetiva realizada no ano passado e chegaram no valor de 33,58%, ou seja, um terço de toda a riqueza produzida nacionalmente volta para o governo na forma dessa estruturação tributária. Vale lembrar que essa estruturação tributária é de toda a máquina pública em si. Isso inclui estados, municípios e governo federal. Embora a gente saiba que nesse último a gente realmente concentra quase 70% de toda a arrecadação tributária. E, aliás, essa forma de distribuição distorcida dos tributos, muito mais concentrada no governo federal, na União, por volta de 70% da arrecadação, também está passível de discussão a nível da iniciativa do próprio governo federal, de fazer um novo pacto federativo, de fazer com que o dinheiro possa escoar para mais municípios, que é onde está de fato a necessidade da população. Essa carga tributária que eu citei já é a segunda maior da América Latina, que tem uma média de tributação sobre o PIB de mais ou menos 22,7%, ou seja, bem abaixo do Brasil hoje. O Brasil perde para Cuba, que tributa mais ou menos 41% sobre o PIB. Para ter como comparação, países da OCDE, países desenvolvidos, tributam aproximadamente 34,3% do PIB, ou seja, o Brasil já está bem próximo, o que já é um sinal de alerta, porque o Brasil não tem o nível de desenvolvimento desses países e, ao mesmo tempo que ele passa a tributar uma quantidade muito grande da sua produção nacional, pode, não quer dizer que vá, mas pode coibir a atividade produtiva nacional. Isso reforça a ideia de que nós precisamos equilibrar as contas públicas, talvez não na ponta da receita, mas talvez de controle das despesas, e uma das principais ferramentas para isso é a reforma da Previdência, como já expliquei no vídeo anterior. Você pode conferir no link aí embaixo que eu vou deixar na descrição. Agora, existe como o Brasil melhorar a sua estruturação tributária de forma que melhore a produtividade e melhore muito a desigualdade social. Eu estou falando de uma reforma tributária. Quase metade da tributação, da arrecadação tributária no Brasil vem sobre impostos que incidem sobre bens e serviços. Aí eu te convido a pensar comigo. O que acontece com o salário mínimo de uma pessoa que vive numa família de baixa renda? Ele vira todo consumo. Então essa população, a população mais frágil, os mais pobres de fato da população, sentem na pele a maldade dessa estruturação tributária no Brasil, onde eles pagam relativamente, em proporção à renda, muito mais impostos. Eu convido vocês a observarem comigo, ilustrar melhor aqui o que eu estava falando. Esse aqui é o relatório de carga tributária no Brasil, o último publicado ali em 2017. Ele mostra as bases de arrecadação do governo, como é que é a incidência, como é que o governo tira dinheiro. Bom, e o que a gente percebe? Que a tributação sobre renda e propriedade no Brasil é relativamente baixa. Se a gente compara com a média dos países desenvolvidos, eles tributam quase metade de sua arrecadação nacional sobre esses dois. E é bem diferente do que acontece no Brasil, Se a gente soma aqui 19 com 4, a gente chega a 23%, ou seja, 23% da arrecadação tributária incide sobre o que deveria realmente incidir bastante, que é sobre renda e propriedade. Essa é uma forma de bater na desigualdade social de maneira bem efetiva. Por outro lado, olha só, olha a maldade aqui que eu falei. A tributação sobre bens e serviços é aberrante, absurda. Quase metade da arrecadação tributária no Brasil vem sobre bens e serviços. E como eu falei, quem sente mais isso é a população mais pobre, porque o salário dela, a arrecadação, o dinheiro, na verdade, que eles estão ali conquistando todo mês, vira todo o consumo. Então essa galera paga uma quantidade de impostos absurda, mesmo que não pague imposto sobre a renda. Por outro lado, também temos uma folha de salário extremamente onerada.
A gente tem uma tributação maior sobre a folha do que sobre a renda. Isso é muito ruim também, porque atrapalha muito, encarece muito a geração de emprego no Brasil. Mesmo em países como a gente considera o ícone do capitalismo, como os Estados Unidos, mais da metade da estruturação tributária incide ali sobre renda e patrimônio, né? Renda e propriedade. Enquanto no Brasil a gente fica nos 23%. Isso precisa ser mudado, porque fazendo isso, a gente não precisa concentrar tanto a estruturação tributária em bens e serviços que quem sente, de fato, é a população mais pobre, que relativamente paga mais imposto que o rico no Brasil. Claro que se a gente olha em parâmetros nominais, em valores absolutos, é lógico que o rico paga muito mais imposto. Mas não importa a análise nominal, importa principalmente a análise relativa. Portanto, pessoal, quando nós olhamos a estruturação da carga tributária no Brasil, é muito claro que ela está do avesso. Não me parece prudente que o Brasil tenha que aumentar a carga tributária agora, porque ele já está muito próximo de países desenvolvidos, ali da OCDE, e já está razoavelmente distante dos países em mesma condição de desenvolvimento econômico que o Brasil. Só que é possível fazer mais com a mesma carga. Uma vez que você diminui o imposto, por exemplo, de micro e pequenas empresas, diminui o imposto sobre bens de consumo e desonera um pouco a folha de pagamento, por estar tributando mais renda e patrimônio, você melhora muito as condições da economia e aí pode realmente facilitar um desenvolvimento no Brasil de maneira bem mais acentuada. Embora a reforma tributária sozinha ela não consegue sustentar a situação fiscal. Precisa de uma reforma emergente, como é o caso da reforma da Previdência, e eu explico isso no vídeo anterior. Bom, pessoal, por hoje é isso. Foi um vídeo informativo, semelhante ao que eu fiz no passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha. Se tiver alguma dúvida, eu posso ajudar aí nos comentários. E aguardo vocês